Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse amado podcast nosso do Avesso. Sou a Naimurta, estrategista de marca e imagem pessoal. Eu sou Tabata Reis, especialista em desenvolvimento de carreiras. E hoje nós vamos conversar com uma convidada que é puro luxo! Camila Madureira, CEO, diretora da Mafre. Dona do mundo inteiro, entendeu? Maravilhosa. Quase. A meta é essa, né? A meta é. O céu é o limite. Gosto disso. Tá, obrigada por estar aqui conosco. Uma honra ter você aqui. E para começar essa conversa, queria que você se apresentasse, né? Trazendo aí dentro dessa experiência. E principalmente, a gente já falou dentro dessa temporada um pouco sobre experiência do cliente e o negócio, né? Que a Camila tá à frente, a Mafre Imóveis. É um exemplo, assim, fodástico mesmo. Eu não vejo outra palavra para trazer todo esse cuidado e a estratégia por trás disso, né, Cá? Conta um pouquinho aí pra gente. Então, eu sou Camila Madureira, fundadora da Mafre Imóveis. A Mafre hoje é uma imobiliária boutique. Então, foi uma longa trajetória até chegarmos aqui. O nosso foco não é venda de imóveis, a gente vende experiência. E foi através de muita troca com o cliente, de muita cabeça quebrada aí nesse meio do caminho, a gente conseguiu estruturar o negócio para que o negócio imobiliário fosse algo assim gostoso, para que não fosse simplesmente uma troca de papel, uma assinatura, um imóvel, não. É muito mais do que isso, sabe? E tem quanto tempo de mercado já a Mafre, cara? A Mafre tem 11 anos de mercado. E a decisão por nichar o seu público, né? Quando aconteceu, o porquê aconteceu? Não, eu acho fantástico isso, porque vocês têm até, hoje aqui a Mafre, né, está alocada aqui em Belo Horizonte, só que vocês atuam especificamente em 2 bairros, né? Sim, isso bairro de Lourdes e Santo Agostinho. Fantástico. Enquanto a gente vê mobiliários querendo abraçar o mundo, vendendo imóvel até no outro estado, vocês estão o tempo inteiro focados nesses 2 bairros principais, né? Quando que foi esse estalo e quando que começou essa ideia, assim? Então, são 11 anos de mercado. Eu comecei a atuar logo após ter conhecido meu marido e ali eu embarquei nessa história com ele, sabe? Mas, quando a gente iniciou a nossa sociedade, era um mercado totalmente diferente. Hoje é tudo muito digital. Hoje a gente tem o Instagram, hoje a gente tem os sites, a gente tem tudo na palma da mão. Mas antes não era assim. Então, o meu mercado, ele era um mercado... eu iniciei no médio padrão, né? Porque eu brinco muito. Que não é simplesmente acordar, você é dona de imobiliária... Tá valendo. De imóveis de luxo. E é isso, vamos e pronto. lá. Não. Teve aí uma trajetória. Então, eu passei por vários processos de mercado. Tiveram épocas complicadas, difíceis. E aí, mais ou menos uns 6 anos atrás, a gente decidiu focar em um bairro, que era o bairro de Lourdes, inicialmente. Mas, com essa escolha, tinham mais 750 imóveis em vários lugares. Tinha Vila da Serra, tinha Gutierrez, tinha Sion, Savassi, enfim. Mas, diante de estudos, de dados e tudo mais, a gente observou que realmente a gente tinha um foco principal. A gente tinha um domínio principal, um amor. Surgiu daí. O amor pelo bairro, pelo contexto, pela qualidade de vida, por tudo que a gente tinha. E aí, a gente falou, e aí? O que a gente vai fazer com isso tudo, né? E a gente resolveu nichar Lourdes e Santo Agostinho. Foi uma dor muito grande, porque a gente tinha tudo e a gente não tinha nada. Por quê? O cliente que chega hoje comigo, ele tem a confiança, a segurança de que ele está sendo realmente atendido por um especialista. E o principal é esse, né? Como se você fosse um médico com uma situação pontual e ele não soubesse direito sobre aquilo, né? Na verdade, a especialidade ela é muito mais do que
Porque É o que se torna referência, né? é, E quando vocês escolheram, né, nichar, foi mesmo por uma estratégia, foi por amor, assim, porque eu sempre falo que a gente tem que se permitir atender exatamente o perfil de pessoas que a gente gosta. A gente tem total direito de oferecer o serviço do jeitinho que a gente quer. Exemplo, se eu não quero fazer o raio de cartela de cores 24 horas, eu não vou ficar falando sobre isso. Eu vou falar, trazer ênfase, né, em um outro viés para trazer esse perfil de cliente que acredita no que eu acredito. Então, quando vocês resolveram nichar, foi por isso? Foi assim, vamos modelar e trazer quem a gente realmente ama, ou vocês viram como oportunidade de mercado? Porque os dois caminhos eu acho que sempre são muito válidos. são muito válidos. Mas o que que acontece? Além de oportunidade de mercado, eu acho que a gente tem que passar um quê a mais para o cliente, sabe? Porque a oportunidade de mercado, ela é muito voltada para dinheiro, para preço. E eu trabalho dentro de valor. Então, além de tudo, além do foco em 2 bairros, o nosso foco ele inicia pelo atendimento do cliente, inicialmente na imobiliária. Hoje a gente tem um espaço que é uma casa. A gente tem uma recepção. Gente, siga o Instagram. É fantástico. Quem chega na Mafra Imóveis é recebido em uma casa, né? Eu não tenho hoje uma recepção com uma balconista, uma recepcionista aguardando. A pessoa, ela chega na Mafra como se ela estivesse chegando na casa dela. E é muito a ideia do que ela busca para a vida dela. Né? Hoje, se você já viu, por exemplo, algum corretor que está preocupado que ele te vendeu imóvel se o imóvel foi alugado? Se o imóvel está te atendendo, se aquilo é realmente o que você buscava. Então, a experiência ela inicia daí. Então, lá dentro eu tenho uma sala de estar, eu tenho um espaço gourmet, onde a todo momento tem alguém ali fazendo alguma coisa, tem um bolo sendo feito. O cliente, ele é recebido de uma forma diferente. E eu acho que começa a partir daí a experiência, sabe? Ele entende de que ele simplesmente não está sendo extorquido, porque o corretor de imóveis, infelizmente, ainda hoje, ele é visto dessa forma. É visto como se a pessoa estivesse querendo tomar o dinheiro. Preocupado com a sua comissão e pronto. Aquilo é só passar isso pra frente, garantir a comissão, enfim, né? Sim. Mas quando a gente vê também essa percepção, e é o que eu falo também muito, a gente paga um preço altíssimo pela conduta, comportamento que às vezes nossos colegas de trabalho levam dentro da nossa área, né, cara? E eu tenho certeza que não foi fácil levar e talvez tentar desmistificar tudo isso, essas sensações negativas. Porque, gente, sinceramente, as minhas experiências imobiliárias terríveis, sabe? Assim, terríveis, assim, a ponto de não tenho cuidado, te manda aquele boom de foto, você olha foto sem qualidade, você chega lá pra visitar um imóvel, o cara chega atrasado, tipo, uma loucura. E pro outro lado, é um momento assim tão importante, você tá, né, se dedicando tanto pra encontrar aquele lugar e falta mesmo alguém com esse cuidado, né? A gente é a única imobiliária que implementou nível Brasil, mundo, diante dos estudos que a gente fez, que fez fotos humanizadas. O que é foto humanizada? Bom, as fotos humanizadas, elas são com pessoas. É como se você estivesse na sua casa, então passa a informação para o cliente de que como se ele estivesse ali dentro, né? E até a gente chegar nesse ponto, foram horas e horas, dormindo 2, 3, 4 horas da manhã. Por quê? Porque era uma dor grande quando os clientes diziam. Eles entravam em portais e chegavam no imóvel, não era aquilo que eles queriam. Não, isso acontece demais, gente. O tempo que você gasta, chega lá, por quê? Mesmo. Porque a foto do espelho, do chão, do teto, de tudo, menos do imóvel. E essa experiência principal é a porta de chegada, né? Por onde o cliente se imagina realmente ali dentro. Então, é todo um contexto, sabe? Mas voltando a falar da estrutura, a experiência ela inicia, inclusive, a partir dos colaboradores. Hoje a gente tem lá dentro uma academia, hoje a gente tem processos estruturados do início até o fim,
A gente lançou, para você ter uma ideia, a caixa de mudança do cliente. A gente geralmente vai, compra a caixa de mudança, aquele estresse, e a gente envia para casa dos clientes todas as caixas de mudança que eles vão fazer também. Então é um além, sabe? Inicia na compra do imóvel e não termina. A partir dali vira uma amizade. Gente, caixa da mudança. A caixa da mudança. Camila, e para alcançar esse resultado e conseguir ser visto dentro do mercado com um atendimento especializado, com um público específico, exigente, qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Porque vocês vieram de um público diferente, né, de um mercado diferente, e para conseguir esse posicionamento, como que ele aconteceu? Olha, primordialmente, eu acho que não tem como a gente mentir 24 horas. Inicialmente, a gente tem que viver o nosso PCI, o perfil de cliente ideal. Né? A gente precisa de viver isso. E eu acho que é um contexto, é tudo. É o seu posicionamento, a sua forma de falar, é a sua inteligência emocional, é a forma como você veste. É uma sequência aí de estratégias que são usadas que fazem com que a gente traga confiança, segurança para poder conseguir concluir isso tudo. Porque não basta a gente virar e falar, olha, acordei hoje, eu vou ser corretora de imóveis de luxo. Não é assim, não assim, né? Essa não é a realidade. Não. E essa estratégia funciona muito justamente por questão de pertencimento, né? As pessoas olham, né? Às vezes assim, tô procurando um imóvel de luxo. Quem é que entende ali das minhas dores, da minha expectativa, do meu lifestyle, para poder me oferecer? Então isso é muito estratégico, é muito inteligente a gente realmente fazer essa modelagem, né? Só que eu tenho certeza, Caio, eu queria que você compartilhasse também, que atender mercado de luxo não é fácil, não é simples, né? O que você enfrenta aí nos bastidores? Desafio! Conta pra nós, vai! Olha, é muita história, gente. Elas são muita confidenciais? história. Não são. Hoje eu lidero uma equipe com 6 corretores. A minha estratégia não é quantidade, é qualidade. Então a gente está sempre à frente, falando, conversando, treinando, leva para São Paulo, traz novidades de fora, vai para fora do país. É toda uma essência, uma estrutura para poder passar isso para o nosso público. O meu público, ele é sim um público exigente, mas eu acho que trabalhar com a verdade é muito mais do que somente um treinamento. Eu trabalho com a verdade. A gente vive a história do bairro, a gente mora no bairro, eu entendo cada centímetro, tudo, todos os detalhes. E a exigência do cliente, ela vem a partir daí. Hoje eu sinto a dor que eles têm de quando eu entro em contato, exatamente o que você acabou de dizer, a gente paga o preço pelos outros. Então, não, mas você só veio captar meu apartamento, só tirar uma foto e tudo mais. E aí, eu preciso mostrar para o meu cliente de que eu não sou mais um. De que eu sou de que a Mafre é única. Nós somos únicos. Eu consigo falar hoje com propriedade de que nós somos únicos em todos os sentidos. Desde a foto, desde o atendimento, desde tudo. Então, a minha maior dificuldade hoje realmente é o mercado. É tirar esse mito aí do que colocam para os clientes. Agora, não tem erro. Hoje, eu posso dizer que mais de 70% dos meus clientes são indicação. Indicação do vizinho, do amigo, o amigo ou parente que compra diretamente com a gente. Que é uma das melhores métricas, né? Que a gente estava falando. Você também falou um pouquinho sobre a marca Mafre, né? De clientes que chegam e falam assim, nossa, eu quero um dia poder comprar na Mafre, né? E aí eu gostaria que você contasse aquilo do champanhe e tal, que tem toda uma comemoração, que eu acho que isso faz muito parte da experiência do cliente, né? Agrega muito valor para a marca também. Eu estava contando aqui mais cedo, inclusive, eu vou até puxar um pouco.
quando a gente iniciou essas tratativas em relação a posicionamento, a reconhecimento de marca, o que eu mais queria era que as pessoas não quisessem comprar um imóvel, elas quisessem comprar um imóvel com a Mafra Imóveis, pelo que a gente proporciona, pela energia do ambiente, por toda essa situação. E eu passei por uma situação hoje mais cedo, que eu achei muito interessante, que uma funcionária de uma clínica que eu fui virou e falou assim: eu ainda vou comprar um apartamento lá na Mafra Imóveis. Olha isso. Aí eu falei, sério? Posicionamento, Eu falei, né? sério? Vou comprar. Eu quero estourar o champanhe. Eu quero tocar o sino. Eu quero viver aquilo ali. Então, assim, a gente passa, né? A energia, ela é passada. Não tem como dar errado. E é essa sensação que você proporciona para o cliente, né? E a Nay até comentou isso sobre o pertencimento. Você quer pertencer àquela classe, àquele momento ali de tocar o sino. É simbólico, né? É uma memória afetiva. Conseguimos, né? Isso. Então, realmente, isso faz todo um diferencial, né? Sim. E essa estratégia de ter esse momento, como é que vocês construíram? Foi exatamente de identificar com o público, de se colocar no lugar do cliente, ou também de uma pesquisa de mercado? Olha, eu acho que a cultura que a gente tem é uma cultura muito única, tanto minha quanto do meu sócio. A gente ama receber, a gente ama pessoas, histórias, e esse amor ele passa para frente. Mas é óbvio que houve muito estudo do que realmente é interessante para o nosso público, do que o meu público gosta, enfim. Teve muito estudo, mas tem muita cultura também, sabe? É uma essência, né? Que vocês levaram para a empresa, né? Do pessoal para o profissional, direto, né? Sim. Eu tô aqui pra puxar muito o lado negro da história, que horror, né? Mas traz algum fato assim, cara, porque eu gosto muito disso, né? Pelo Instagram, tudo lindo, fácil, do dia pra noite, né? Afinal foi assim. Mas foi bem assim. Exatamente assim, com fácil mágica, né? Vocês compram isso no Mercado Livre. Onde que você... Uma coisa que deu super errado. Você sabe, caramba, né? Tava tudo pra dar certo. Não, isso aqui a gente vai ter que redesenhar. Teve esse episódio? Não. Maravilhosa. Olha, tiveram vários. É difícil escolher um, né? Tiveram vários episódios. Tiveram situações em que, quando a gente iniciou as fotos profissionais com pessoas, a gente teve uma situação em um apartamento que a cliente falou assim: não! Dá licença do meu sofá! Você não pode deitar no meu sofá! Então, até para fazer com que as pessoas entendam, sabe? De que realmente é para ser diferente, é para o seu imóvel ser visto de uma forma diferente, por uma estratégia. Foi muito... É uma jornada, né? É uma jornada. E eu falo que assim, às vezes você acorda super com estalo, né? Nossa, agora vamos fazer fotos humanizadas, vamos lá pro primeiro imóvel, aí a pessoa... Não! Nossa, achei que tem tinha... aquele primeira objeção, né? Deixa eu te falar, eu tenho foto aqui no meu celular, eu te mando. Eu te mando. Entendeu? Não, meu amor, não é isso, não. Não, e quebrar essa crença já na cabeça do seu próprio cliente, essa objeção na cabeça do cliente, de que não, nosso atendimento diferenciado, suas fotos não cabem no nosso perfil, né? Exatamente. É um grande desafio. E principalmente isso, né? O cliente que chega na Mafre e fala: eu quero colocar meu apartamento aqui dentro. Mas ele não é no bairro. Ai, a recusa. Não tem como aceitar. Né? A gente tem uma estratégia, tem um nicho de mercado, e eu não consigo vender sobre o que eu não entendo. Sim. Então, para que eu consiga passar a experiência do que é uma venda dentro da empresa, eu não consigo atuar em outra região. Porque o cliente que busca o bairro, ele busca uma exclusividade. Então, eu atuando em outra região, eu não consigo passar da mesma forma para os clientes que eu tenho dentro do bairro para outros. É impossível, sabe? Então, às vezes eu digo não, mas por uma boa causa. É público, né?
É aquilo que você falou, não adianta você dizer sim para todo mundo sem não ter. E não é essa a estratégia. Não adianta ter tudo e não ter nada. Não adianta. E é engraçado porque isso vai exatamente contra tudo, né? Porque enquanto o pessoal tá desesperado pra sair captando, colocar tudo, vocês trabalham. E aí eu acho que deixa a pessoa ainda mais insana. Nossa, eu quero mais ainda, né? Isso é muito legal, né, Camila? Eu acho que vocês vivenciam hoje muito bem o retorno disso, né? Muito, muito bem. E se você pudesse falar, por exemplo, uma palavra que realmente fez dar certo, o que você colocaria pra gente? Resiliência. E ela de novo essa palavra. Resiliência. Né? E muita vontade, tá? Porque os momentos, eles não são mágicos. Eles são mágicos na frente da tela, enfim. Mas a vida, ela é de verdade, né, gente? Já teve vontade de desistir? De acordar e falar, olha, não, de tal balde. Eu, sinceramente, eu sou o tipo de pessoa que eu sou movida por desafios. Então, eu nunca tive vontade de desistir, muito pelo contrário. Não, eu minto. Eu já tive. Ontem mesmo, por exemplo. Eu já tive vontade quando eu já estava assim, no final de uma negociação, já para assinatura e em situações difíceis, porque eu já fiquei meses sem vender, tá? Para falar a verdade, já fiquei muitos meses sem vender. E eu olhava e falava, e aí, e agora? O que vai ser? Mas a partir do momento que o cliente virou para mim e falou que ele não iria mais assinar o contrato, eu falei, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Mas aí eu dormi, acordei, dei um tapa na cara e fui, sabe? Segue o jogo. Porque é muito não que a gente recebe. Na verdade, a maioria. A maioria. E com isso a gente aprende também, né? E você falou sobre os desafios emocionais também, de lidar com esses nãos. A inteligência emocional, principalmente eu que lido diretamente nas negociações, são muitas histórias. Cada um em uma família, cada um em uma cultura. Então, saber lidar com isso é fundamental, sabe? Compreender o outro. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de falar. E eu procuro não trazer aquilo para mim, para o pessoal. Eu procuro entender o que o cliente está falando, não como ele está falando, sabe? Porque às vezes quando uma negociação não dá certo, né, as pessoas falam de tudo, assim, até, né, assim, própria defesa ou, assim, não quer lidar também com aquele problema que ela tá vivendo, então às vezes vai responsabilizar o outro, que é o que a gente vê muito, né, e ter essa inteligência para entender, não é comigo, né. Não tem até a cultura do yoga que fala isso, né, não pegue a flecha e coloque no seu peito. Não, né? é seu. Não é seu. Não pega para você. Eu falo isso muito com a minha equipe. Tem dia que eles chegam lá, não é possível, olha como ele falou, não pega pra você, isso tá com ele. Se você deixar, o presente a gente só recebe se a gente quiser. Entendeu? Só se quiser. E conseguir separar e compreender isso, eu acho que nos traz mais calma, leveza, até pra contornar a situação às vezes. E até pra entender que não é com a gente. O problema não é nosso. Tem alguma história ali por trás que é para ser desvendada. Hoje eu lido muito com... Eu vou do 8 ao 80. O cliente que está casando, o cliente que está separando, o cliente que separou e que está iniciando uma vida nova. Então é muita história. Nossa, gente, eu imagino mais quantas... Deve virar tipo uma terapia também, né? Cada sentada, 2 horas de conversa, só pra você entender o momento da pessoa. O que ele tá vivendo, qual que é a necessidade do cliente. Deve ser exatamente, né? isso. Agora, em relação a links, você tinha dito, eu recebo muito link, foi complicada a busca. Hoje a gente não manda link para cliente. O nosso foco principal é esse. A minha estrutura é para que eu te receba, para que eu te mostre um telão e realmente compreenda. Com uma taça de vinho, com champanhe, com café, com o que for. Mas que a gente tenha esse momento de compreensão. Entender para poder atender.
Isso é fantástico. E você trouxe muito, né, ô, Camila, aqui dentro e com esse foco em experiência do cliente, que vocês oferecem isso também para os funcionários. Em questão de treinamento interno, hoje vocês que estão à frente, vocês trazem profissionais de fora para ajudá-los tanto nessa parte de desenvolvimento de hard e soft skills, como que é? Sim. A gente participa hoje de uma conexão nível Brasil de empresários do mercado imobiliário. Então, sempre tem um encontro em São Paulo, onde a gente estuda sobre pessoas. Então, não é em cima do produto, é em cima de pessoas. É aquilo que eu estava dizendo. É a forma como a pessoa lida. Tem a pessoa que é visual, que ela chega, quer ver o bonito, resolver. Agora tem o auditivo, que é aquele que já é mais minucioso, detalhista. Essa compreensão. Então, esse é essa é a técnica que a gente usa dentro da empresa. Então, a gente sempre está em São Paulo, fazendo cursos, trazendo coisas novas. Os treinamentos, eles são consecutivos. A gente passou recentemente aí 2 meses, todos chegando na imobiliária, às 7 horas da manhã, para às 8 já estar tudo pronto, para fazer essa implementação de atendimento, sabe? Entender sobre pessoas. Eu acho muito importante esse estudo e essas conexões que vocês participam, até mesmo, por exemplo, dentro do meu trabalho, a gente faz testes comportamentais, por exemplo, e eu brinco muito isso com a Nay, de estilo, né? Então, por exemplo, nós somos comunicadoras, então eu imagino que assim como os seus clientes, né? Tem aquele perfil daquela pessoa extremamente minuciosa, né? Que a gente fala que são os analistas. Tem aquelas pessoas comunicadoras, assim como nós, ai, não é o imóvel da minha vida, acabou, não quero mais saber de abraça, que te liga e fala. Eu vendi semana passada que a cliente, Camila, a gente vai estourar champanhe. A gente vai aproveitar. Mas tem aquele que chega, tá o champanhe na mesa, ele fica assim. O que eles vão fazer com isso aqui? Será que vai envenenado? E saber lidar com esses tipos de perfis, né? Eu imagino que deva ser um desafio, né? Porque às vezes também se chegar para, por exemplo, apresentar um imóvel para comemorar uma venda, tipo, e a pessoa só toda na lista, tipo, muito obrigada. Né? Obrigada. E aí desconecta, né? Sim. Então, você entender, ter esse feeling, né? De ter a leitura do cliente, da personalidade, do comportamento, enfim. E assim como você falou, auditivo, rapport sempre funciona, eu acho, para todos os mercados, para todos os negócios, né? Quando a gente entende quem tá do outro lado e começa a se modelar, e é difícil pra gente que né? Então, se conter. Vai, abaixa esses braços. Exatamente. Concentra para você realmente fazer esse espelho e gerar essa confiança, né? Então, isso é uma habilidade, assim, que todo mundo, tá, gente? Quem não estudou ainda sobre isso, te procura, né? Me procura. Mas então, aqui ensina tudo pra vocês. Isso é muito importante. Tá, assim, e pra fechar, me fala um pouco sobre essa projeção, metas, próximos passos. É segredo? O que vocês estão pensando aí? Alguns segredinhos. Olha, como que você se vê, assim, sabe? Daqui, sei lá, 5 anos. A empresa está em expansão muito grande. A gente está hoje há 2 anos em uma nova estrutura. Anteriormente a gente ficava em uma sala que era um andar corrido. Hoje a gente já está na Praça Marília, esquina com Felipe dos Santos, na cara do gol. Então, são mais de 50 mil pessoas passando ali todos os dias. E a gente observa que tá pequeno, sabe? A procura está muito grande. Mas, como eu disse, o nosso foco é qualidade, não é quantidade. Então, a expansão da Mafre, ela, muito em breve, virão aí para outros bairros e para outros estados. Uau! Porque realmente é a nossa história sendo passada aí dentro de outras histórias, sabe? Que legal. É muito lindo de se ver o cliente feliz, a família em um novo ciclo. É assim, é surreal. A gente vive isso muito de perto. E por que não
ter mais histórias Aumentar, aí né? sendo modificadas, né? Não, e só a forma como ela falou, né, já demonstra por que ela é tão diferenciada no mercado, né? Porque você pode falar que você vende imóveis, ou você pode falar isso, né? De que você vende um sonho para uma família, um lar. Que lindo, parabéns. Experiência. E sucesso, merece. Ô, Cá, merecido. só uma última coisa, gente. Última pergunta, juro, tá? Quando a gente tem um negócio consolidado, né, é normal que as pessoas começam a pensar no outro lado, tá? Já tem um modelo de negócio que funcione, eu atendo meu B2C aqui maravilhosamente. Já pensou em levar isso para um B2B? Começar a oferecer consultorias, processos de mentorias para outras pessoas que estão no mesmo mercado? Ou vai ser exclusivo só Já do método pensei. da Mafre? Inclusive, é uma pergunta assim constante que a gente tem. A acho gente que- gosta de passar muito o que a gente vive pelo Instagram e tudo mais. Quem entrar lá no Instagram da Mafre vê todas essas nossas experiências. A gente cozinha dentro da empresa, a gente chama o cliente, a gente faz festa. Então, a vida, ela é para ser vivida, né? Então, hoje a gente tem muita procura de pessoas do mercado imobiliário, ou até de pessoas que não são do mercado imobiliário, que querem bater um papo, que querem aí fazer uma troca de experiência. Trocar umas Então, a gente né? pensa assim, muito em breve, em passar aí essa magia pro outro. Que bom. Acho Que aí vocês vão propagar essa cultura, né? Vou chorar. Tô emocionada, gente. Mas é importante isso, né? Propagar essa lindo, cultura. mas é lindo mesmo. Cara, deixa eu te agradecer muito. Uma delícia, sempre um prazer imenso estar com você, conversar com agradeço. você. Conversa sempre leve, gostosa, Doce. doce, que a gente ama. Tá, muito obrigada. Sucesso, amigo, tá? Eu que agradeço, meninas. Obrigada, Cá. Foi um prazer te conhecer e aprender com você, tá? Muito obrigada. Então é isso. Próximo episódio tem mais. Um beijo pra Beijo. todo mundo. Entrem, siga aí o Instagram da Mafre e da Camila também. Beijo. Até já.